eu vou pedir à nossa querida irmã Gesilda que faça a gentileza de ler para nós essa página de preparo. Muito bem. Então, meus irmãos, vamos fazer uma leitura aqui, Retrato da Amizade. E a página, como eu sempre digo, é o elemento que busca, né, através desses mentores, hoje o Espírito é Maria Dolores, trazer a mensagem cristã que pacifique nossos corações, que harmonize uma reunião como essa, cuja presença já amorosa da falange de luz de Abel Sebastião de Almeida se faz presente. Então, Retrato da Amizade. Agradeço, alma fraterna e boa, o amor que no teu gesto se condensa, deixando ao longe a festa, o ruído e o repouso, para dar-me a presença. Sofres, sem reclamar, enquanto exponho minhas ideias diminutas. E anoto quanto é grande o teu carinho no sereno sorriso em que me escutas. Não sei dizer-te. A gratidão que guardo pelas doces palavras que me dizes, amenizando as lutas que carrego em meus impulsos infelizes. Auxilia-me a ver, sem barulho ou reproche, dos trilhos para o bem o mais certo e o mais curto, sem cobrar pagamentos ou louvores pelo valor do tempo que te furto. Aceita-me como um todo, como sou. Nunca me perguntaste de onde vim, nem me solicitaste qualquer conta da enorme imperfeição que trago em mim. Agradeço-te. Ainda o socorro espontâneo que me estendes a vida estrada fora, para que as minhas mãos se façam mensageiros de consolo a quem chora. Louvado seja Deus, alma querida e bela, pelo conforto de teu braço, irmão, por tudo que tem sido em meu caminho, por tudo que me dás ao coração. O livro é a Antologia da Espiritualidade, pelo Espírito de Maria Dolores, e a psicografia do nosso querido Chico Xavier. Aqui realmente é um retrato dessas pessoas que passam pela nossa vida com essas características, né? Amizade profunda, compreensão, consolo, né? Nos aceitam do jeito que nós somos, trazem, né, sempre uma presença boa, iluminam o nosso caminho. Esse é um retrato de uma amizade. Todos nós devemos ter aqui na espiritualidade alguém que se importa conosco dessa forma, que nos auxilia no crescimento. Então, nós vamos iniciar a nossa palestra e hoje estamos recebendo uma pessoa muito querida aqui, que é a Silvia. Meus irmãos, como a nossa querida Gesilda já falou, a palestrante da noite de hoje é já conhecida, já pertencente à nossa casa, né? Já está integrada na nossa casa, Silvia Almeida. Ela já está integrada mesmo, né? Com várias atividades, e nós vamos descobrindo aos poucos essas atividades. Se querem descobrir rapidamente, procurem no nosso site. E vocês verão a participação de Silvia Almeida e uma equipe, né, que com ela atua, né, que trabalha muito, né, eles são bastante operosos. A Silvia vai nos falar sobre o capítulo 13, item 17 do Evangelho, que é a piedade. Vamos prestar a máxima atenção a Silvia, rogando a Deus que ela seja muito inspirada, como sempre o é. Por favor, Silvia. Obrigada. Bem, boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. É muito bom estar com vocês aqui mais uma vez, né? Deixa eu pegar aqui o passador. Não sei nem se está ligado, mas acho que está, né? Está ligado, né? É muito bom estar aqui com vocês, nessa casa sempre tão alegre, tão feliz, que nos faz tão bem estar aqui, né? Como o nosso irmão falou, nós hoje vamos abordar um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 13, que é: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, né? E nós vamos falar de analisar, na verdade, né, uma instrução dos espíritos, cujo título é A Piedade, né? Então, vamos lá. Opa. Ups, deixa eu voltar aqui. Ixi, gente, olha só, estou fazendo besteira agora. Já achei, pronto. Essa mensagem da piedade foi trazida pelo Espírito Miguel,
tá? Na cidade de Bordeaux, em 1862. Na verdade, o Espírito Miguel, ele quer nos chamar a atenção para o que seja a piedade, né? A gente fala muito em caridade, 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 mas ele vem e nos coloca a piedade como sendo irmã da caridade, né? E aí ele vai explicando o que é a caridade, a piedade, como é que nós devemos deixar que a piedade tome conta dos nossos corações, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com os nossos irmãos de caminhada. E aí ele vai e fala o seguinte, aqui acho que ele diz, a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Olha só. Né? Então, vamos pensar no anjo da guarda, né? O guia espiritual de todos nós temos, né? O anjo da guarda, o guia espiritual. Então, quando nós, né, desenvolvemos dentro de nós a virtude da piedade, a gente fica parecido com o anjo, a gente fica parecido com o anjo da guarda, né? Quem sabe no momento que nós estivermos exercendo a piedade para com algum irmão, a gente não estaria ali, de alguma forma, sendo quase que um anjo da guarda daquela pessoa, que pode estar atravessando por um momento muito difícil, e aí nós vamos chegar junto a ela, vamos exercer a piedade e atuar efetivamente como se fôssemos anjos da guarda. Então, ele diz com muita propriedade isso. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Ela é irmã da caridade. Então, a piedade é irmã da caridade. E a caridade faz o quê? A caridade nos conduz a Deus, né? Então, você tem a piedade, que é irmã da caridade, né? Então, você, pela piedade, você acaba exercendo a caridade. E, ao exercer a caridade, você se aproxima mais de Deus, nosso Pai Criador, né? E é tão bom, né? Porque, na verdade, todos nós buscamos isso, essa proximidade com Deus. Porque quanto mais próximos de Deus estivermos, mais nós saberemos que estamos no caminho correto, não é? Porque não existe companhia melhor para nenhum de nós do que estar justamente ali ao lado de Deus, vivenciando os seus ensinamentos, vivenciando a sua lei, né? E fazendo da nossa vida realmente uma vida proveitosa, uma vida útil, não apenas para nós, mas para todos, né? Então, a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é irmã da caridade, que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Olha o que ele está dizendo. Que a gente não fique indiferente. Muitas vezes nós vemos tanta dor, tanto sofrimento, que algumas pessoas, até mesmo querendo se blindar para não sofrer junto, ela acaba criando uma capa de indiferença, né? Ela não quer efetivamente se envolver. Porque a pessoa diz, há tanta miséria nesse mundo, tanta coisa, que se eu me deixar envolver por tudo, eu não aguento. Muitas pessoas falam isso, né? E o nosso irmão Miguel, ele fala justamente o contrário, né? Justamente o contrário. Ele diz, deixai que o vosso coração se enterneça, deixai que o seu coração ser tocado pela dor alheia, né? Ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Ou seja, não sejamos indiferentes, né? Não sejamos indiferentes à dor do nosso próximo. Jesus, que é o nosso guia e modelo, né? Ele jamais foi indiferente à dor de quem quer que fosse. Jamais. Jesus chegou, esteve entre nós num momento em que era mais ou menos assim, cada um por si, né? Era um salve-se quem puder, não é? Você tinha duas categorias de pessoas, né? Ou os muito ricos e poderosos, ou os muito pobres e miseráveis, né? E mesmo os muito ricos não tinham naquela época nem condição de repente, ter um bom médico, porque não existia. A medicina não tinha nenhum tipo de avanço, então você ficava doente e ficava entregue, né, se você fosse rico, ficava entregue àqueles pseudomédicos da época, né, que não sabiam nem muito bem o que estavam fazendo. Se você desse sorte, você sobrevivia.
Mas, em geral, a coisa era bem difícil. Isso porque você tinha muito dinheiro para pagar. E quem não tinha? Né? Quem não tinha ficava absolutamente entregue à própria sorte. Não é? Então, você não tinha nenhum tipo de assistência social. Se você era uma pessoa que estivesse doente, não tivesse ninguém por você, você ia ficar ali morrendo à míngua. Se você ficasse órfão, ninguém cuidava de você, não. As crianças, no máximo até 6 anos de idade, ainda recebiam algum alimento dos populares, de algum vizinho, algum conhecido, mas a partir dos 6 anos de idade, ela que se virasse. Inácio de Antioquia foi resgatado das ruas por João Evangelista e Maria de Nazaré, e levado para Éfeso. Inácio de Antioquia era órfão, não tinha ninguém, estava nas ruas. E Joãozinho, né? Depois, obviamente, da crucificação de Jesus, Joãozinho recolheu Inácio de Antioquia, né, nas ruas e levou para Éfeso junto com ele. E Inácio foi criado por ele e por Maria de Nazaré. E Inácio de Antioquia foi um dos grandes, né, divulgadores do cristianismo, dos grandes divulgadores, sobretudo após a desencarnação de Paulo de Tarso. Né? Então, você veja, por exemplo, se você ficasse viúva, também tinha que se virar. Lembrando que mulher não trabalhava, nem podia trabalhar naquela época. Aí o que você fazia? Você ficou viúva, né? Não casou de novo, não tem para onde dar, mas se você já fosse mais velha, né? Imagina a dificuldade. Então, era muito, muito ruim. Né? Então, o que acontece? O Miguel nos diz justamente isso, para a gente agir como Jesus e ter piedade da dor alheia. Porque a gente nunca sabe se amanhã seremos nós que estaremos naquela situação. Não é? Então, ele diz, não deixe que o vosso coração, ou melhor, deixe que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Ou seja, não seja indiferente. Não envolva o seu coração em uma carapaça, entendeu? Para não se deixar tocar pela dor e pelo sofrimento dos outros. Né? Esse tipo de indiferença é que faz com que o mundo seja cada dia mais difícil de ser vivido. Às vezes as pessoas relatam em casos aí na crônica policial que estava sendo atacado no meio da rua, gritou, pediu socorro e ninguém socorreu. Né? Imagina você passando por um local uma noite e você é atacado, você tem vários prédios, você grita socorro, 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 você vê luzes se acendendo, mas ninguém é capaz de descer para te ajudar. Isso é indiferença. Isso é falta de piedade. Se nós deixarmos os nossos corações ficarem tão endurecidos a esse ponto, esse mundo onde nós vivemos hoje, que é um mundo de provas e expiações, que aspira a ser um mundo de regeneração, nunca vai chegar a esse ponto. E se chegar, nós, com os nossos corações endurecidos pela indiferença, não faremos parte desse mundo regenerado. Né? Então, a gente precisa pensar nisso. Não, eu não vou me meter, não vou... Gente, muitas vezes é só você gritar, ei, o que está acontecendo aí? Né? E você já assusta a pessoa que estiver querendo fazer mal a outra. Mas você ficar por trás da cortina, vendo o que está se passando, sem se movimentar para fazer nada, isso é muito triste, né? É muito triste. E ele diz, vossas lágrimas são o bálsamo que lhes derramarás nas feridas, e quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. O que ele está dizendo aqui? Que quando nós nos tocamos com a dor alheia, quando a gente fica comovido com a dor alheia, a nossa lágrima, né? Nossa, a gente ficou muito emocionado diante daquela situação, sentiu muita dor de ver aquela situação. As nossas lágrimas, a nossa empatia vai cair sobre essa pessoa que se acha totalmente abandonada do mundo como um bálsamo. Ela vai ver que alguém se importa com ela. Ela vai ver que alguém realmente está sofrendo de alguma forma ali junto a ela, mesmo que não possa lhe ajudar de imediato, mas oferece a sua simpatia. Né, diante da situação. É o que nós fazemos muitas vezes com pessoas conhecidas, né?
Se uma pessoa conhecida sua perdeu um ente querido, você chega e você oferece a sua simpatia. Né? Você não vai poder resolver a questão porque o ente querido já desencarnou, mas você vai oferecer a sua simpatia. Né? Você será solidário, você chegará junto àquela pessoa e vai fazer com que ela sinta um pouquinho do seu calor humano junto a ela, aquela força que ela necessita para atravessar aquela dificuldade. E é justamente o que ele diz aqui: vossas lágrimas são o bálsamo, né? Bálsamo que lhes derramarás nas feridas, e quando por bondosa simpatia chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. O que Jesus oferecia às pessoas? Esperança. Jesus oferecia esperança de que elas seriam felizes no reino de Deus, né? Quando elas conseguissem edificar o reino de Deus dentro delas, né, elas seriam mais felizes. Jesus oferecia àquelas pessoas que não tinham nada, ele dava a elas esperança, né? Jesus oferecia esperança. E muitas vezes, tudo que a gente precisa é de um pouquinho de esperança para continuar seguindo o caminho, né? E ele fala agora, o Miguel fala o seguinte, que tem um certo amargor, né? É certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça. Sim, você se sente de uma certa forma compensado, você se sente bem em ajudar alguém, mas essa ajuda, ele diz que é meio amarga, esse bem-estar é meio amargo, porque você está recebendo esse bem-estar porque você está ajudando alguém que está passando por uma coisa difícil. Então, é um misto, né? Você vê a dor, aí você vai e ajuda de alguma forma aquela pessoa, você sente o bem-estar por poder ajudar, mas, ao mesmo tempo, é um bem-estar que está muito colado à dor do outro, né? Então, ele diz, tem um certo amargor, efetivamente, né? Esse encanto. Por quê? Porque nasce ao lado da desgraça. Nasce ao lado da desgraça, né? Mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes, ou seja, os gozos mundanos, né, esses nos oferecem, né, deixam após si. O que ele quer dizer com isso? Muitas vezes nós buscamos prazeres efêmeros, né, as coisas materiais. Aí a gente se diverte, tem aquele prazer, muitas vezes, fugidio, né? Às vezes você acha que se você tiver tal coisa, se você fizer tal coisa, você ficará bem, você sentirá um bem-estar dentro de você. E muitas vezes não é assim. Ou muitas vezes você espera conseguir um certo bem-estar com determinada coisa material, mas depois você se decepciona, porque aquilo não é bem o que você esperava, né? Ou não é tudo aquilo que você achava que seria. Mas, em contrapartida, o bem-estar que nós sentimos ao fazer o bem, esse é indizível. Quem já fez trabalho voluntário sabe o quanto é maravilhoso o trabalho voluntário, né? Gente, fazer o bem faz muito bem. Faz bem muito mais a nós do que a quem recebe, né? Essa sensação de você estar fazendo alguma coisa pelo outro, de você estar se doando, né? É uma sensação de um bem-estar inimaginável. Que quando você começa a fazer trabalhos voluntários, você se sente extremamente motivado. Eu me lembro que anos atrás eu trabalhava como voluntária em uma casa que fazia atendimento a moradores de rua, né? Então, eu trabalhava a semana inteira, acordava cedo a semana inteira para ir trabalhar. O sábado eu não trabalhava, quer dizer, entre aspas, né? Não trabalhava no meu trabalho profissional. No sábado, eu ia para essa casa espírita, no centro da cidade, fazia um trabalho voluntário com moradores de rua. Eu acordava mais cedo do que durante a semana. Gente, mas eu acordava até sem despertador. É uma coisa impressionante. Eu abri o olho assim, na hora que eu tinha que acordar, me arrumar para sair de casa, eu acordava sem despertador. Coisa, não que eu não botasse o despertador, tá? Porque eu não confiava em mim, não. Mas eu acordava sem despertador. Gente, eu chegava lá na casa antes de 6 horas da manhã, para preparar o café da manhã para os assistidos, né?
os irmãos em situação de rua. Depois do café da manhã, eles iam assistir uma palestra, enquanto nós continuávamos na cozinha preparando o almoço. E servíamos almoço para eles, né? E nós ficávamos lá, tipo, de antes de 6 da manhã, um pouquinho, 15 para 6, por aí, até às vezes 4 horas da tarde, porque chegávamos a servir até 180 refeições num dia de sábado, né? Depois você tinha que lavar tudo, né? Lavar tudo, lavar aquelas panelas, arrumar toda a casa, aquela coisa toda. Mas que prazer, né? Que bem-estar. Então, fazer o bem faz bem, né? E quando você se dá conta do bem-estar que você recebe naquele ambiente, você nunca mais quer abandonar, né? Você nunca mais quer deixar de fazer o trabalho. Então, ele diz, envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. Olha isso, né? A gente se enche de júbilo, se enche de felicidade por estar fazendo esse tipo de trabalho. A piedade bem sentida é amor. Piedade é amor. Piedade é você estar exercitando o amor ao próximo, quando você tem piedade. Quando você não fica indiferente à dor alheia, né? Você tem amor ao seu irmão de caminhada, você tem amor àquele companheiro que está passando por uma dificuldade. Para você vê-lo naquela situação, lhe causa dor. Lhe causa dor porque você não gostaria que ele estivesse assim. Porque você tem dentro de você sentimentos de amor e fraternidade para com ele. Você tem piedade da sua situação. Então, ele coloca a piedade bem sentida é amor. Amor é o quê? Devotamento. Você se devota àquela pessoa. Você vai fazer aquilo como um exercício, né, de caridade. Então, amor é devotamento, devotamento é o ouvido, ou seja, o esquecimento de si mesmo. Ou seja, quando você se devota a alguma coisa, quando se devota a alguém, você se esquece dos seus próprios interesses. Qual seria meu interesse no sábado, tendo passado de segunda a sexta acordando cedo, no sábado que eu não tinha que trabalhar? Era ficar dormindo até tarde, né? Esse, em primeiro lugar, seria meu maior interesse. Mas quando você se devota a alguma coisa, você esquece de você mesmo, você esquece dos seus interesses pessoais em benefício do outro. Isso é devotamento, né? Então, o esquecimento de si mesmo, é esse esquecimento, esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados. É a virtude por excelência a que em toda a sua vida praticou o divino Messias Jesus. Jesus praticou, né, a piedade o tempo inteiro, a vida inteira, né? E ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Jesus só ensinou o quê? Amor, mansuetude, piedade, né? Gente, qual foi o último gesto de Jesus antes de desencarnar no alto da cruz? Foi um pedido de perdão a Deus por aquelas pessoas que eram ignorantes e não sabiam o que estavam fazendo. Isso não foi, gente, um ato incrível de piedade? Foi um ato enorme de piedade de Jesus. Passar pelo que ele passou, sem absolutamente merecer, né? E uma coisa muito louca, porque, 5 dias antes, esse mesmo povo que gritava, que gritou Barrabás, que ficou ofendendo, né, Jesus no caminho para o Gólgota, havia ovacionado Jesus como um rei no chamado Domingo de Ramos. Olha como a cabeça das pessoas, muitas vezes, é muito louca, né? Você vê, no domingo anterior, eles haviam colocado suas roupas, e olha que roupa, ninguém tinha muito não, tá? Você tinha uma, às vezes 2 no máximo. Então, tiravam a própria roupa, a túnica, e forravam no chão para que ele passasse. Isso era o suprassumo do respeito, da consideração por alguém. A pessoa passava e você estendia a sua própria roupa no chão para a pessoa passar por cima dela. Você estendia ramos de palmas, né? Vegetação, galhos e coisas para a pessoa pisar em cima daquilo e não pisar no chão diretamente. E fizeram isso com Jesus no chamado Domingo de Ramos. E na sexta-feira, crucificaram, né? Crucificaram o mestre, escolheram Barrabás, um salteador,
assassino, em detrimento de Jesus, que só fez o bem. E Jesus, diante de toda essa ingratidão, de toda essa ignorância, o que ele faz? O que ele diz do alto da cruz? Quais são as suas últimas palavras? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Isso é piedade. Jesus foi extremamente piedoso conosco, a nossa ignorância gigantesca, né? Naquele momento da cruz. Quando essa doutrina, que é a doutrina de Jesus, né, que é a doutrina do amor, do perdão, da compreensão, da mansuetude, quando essa doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, porque ele fala aqui de a doutrina de Jesus, o cristianismo, né, ser restabelecido na sua pureza primitiva. Porque ao longo dos séculos, a mensagem do Cristo foi extremamente deturpada. A mensagem do Cristo foi deturpada. Jesus não nos trouxe, ele não fundou nenhuma religião. Na verdade, Jesus não deixou nada escrito, não é? Jesus não fundou nenhuma religião. Mas, no século IV, ano 312, alguma coisa assim, o Império Romano, cansado de lutar contra os cristãos, né, que quanto mais ele exterminava, mais aparecia, né? Quanto mais você mata cristão, mais cristão aparece. Roma, numa jogada absolutamente política, não é? Desistiu de exterminar os cristãos e resolveu se unir a eles, numa jogada totalmente política. Já que eu não posso com eles, eu me uno a eles, não é? Então, Roma resolveu que a religião do Império Romano passaria a ser o cristianismo. E a partir daí tudo se perdeu, né? A partir daí tudo se perdeu, porque é óbvio que Roma, o imperador romano, os romanos super orgulhosos, não iriam aceitar ter uma vida de humildade, né? Uma vida simples. Então, eles transferiram para o cristianismo toda aquela pompa do Império Romano, né? Então, arrumaram lá uma coroa, né? Um cetro, um manto vermelho, um anel lá importantíssimo para designar, né, o chefe dos cristãos. E o resto vocês sabem. Ao longo do tempo, o homem foi criando uma série de dogmas, né? Uma série de cultos exteriores que Jesus tanto e tanto combateu, né? Mas os homens foram colocando. Por que criaram tantos dogmas, tantos cultos exteriores? Senta, levanta, ajoelha, fica em pé. Senta de novo, ajoelha, fica em pé, vira para cá, fica para lá, faz isso, faz aquilo. Porque é muito mais fácil você fazer, obedecer regiamente a esses cultos exteriores do que você se modificar interiormente, do que você ser uma pessoa boa, do que você deixar de ser egoísta, do que você, como Jesus falou, perdoar 70 vezes 7, amar os inimigos. É óbvio que é muito mais fácil eu repetir uma série de rituais exteriores do que perdoar um inimigo. Quantas vezes até a gente ouve no meio espírita dizendo assim: isso eu não consigo, vou deixar para a próxima, né? Como a gente ouve o espírita falando isso? Não, isso aí eu ainda não consigo não, vou deixar para a próxima. Qual é a próxima? Quando será a próxima? Em que condições será a próxima? Muitas vezes o espírita fala, vou deixar para a próxima, achando que ele vai voltar exatamente aqui para o Abel, entendeu? Numa boa, que tranquilo, né? Aí, não, vou tentar de novo, né? Não. Se você não aproveitou na hora que tinha que aproveitar, vamos dar chance a quem queira aproveitar para estar lá no Abel. Você vai resolver a sua questão numa outra situação, num outro lugar, em outras circunstâncias. Gente, a hora é essa. O momento de nós nos corrigirmos é esse. Não é amanhã, né? É agora. Por isso que eu digo que a encarnação é algo extremamente precioso, que nós temos que valorizar cada minuto. Cada minuto que nós permanecemos aqui na matéria, que a gente está aqui, é uma oportunidade bendita de melhoria.
Cada minutinho eu posso, no próximo minutinho eu posso ser melhor do que eu estou sendo agora, não é? E Chico dizia isso para a gente, né? Aos outros eu dou o direito de ser como são, efetivamente. Né? Aos outros, às pessoas, eu dou o direito de ser como elas são. Mas a mim, eu dou a obrigação de ser cada dia melhor. E assim é que nós temos que pensar. Nós não temos que nos preocupar com a evolução espiritual do meu próximo, do João, da Maria, do José. Eu tenho que preocupar com a minha evolução espiritual. O que é que eu posso fazer hoje melhor do que eu fiz ontem? Né? E o apóstolo Paulo dizia, né, e a gente sabe muito bem que isso é verdade, o mal que eu não quero fazer, eu ainda faço. O bem que eu quero fazer, esse ainda eu não faço. Ou seja, tudo aquilo de errado, que a gente sabe que ainda faz, ser invejoso, né? Maledicente, sei lá, curioso, essas coisas todas que a gente faz por aí, que acha que, não, isso é besteirinha, né? Mas que não é, né? Que o homem, né? A lei do homem pode não nos condenar por isso, mas que a lei divina nos condena, essas coisas a gente ainda faz. Mas o bem que eu gostaria de fazer, que é o exercício da piedade, né? O exercício do perdão, né? Ser manso e pacífico, né? Ser manso e pacífico. A maioria das pessoas fala com todo orgulho, eu não tenho sangue de barata. Olha, como se ser manso e pacífico fosse ter sangue de barata. E fosse um demérito você não sair brigando por qualquer coisa. E tem aquelas pessoas que falam, aliás, existem, né? Eu sempre menciono isso, existem certos ditados populares que são um pavor, né? São um horror. O cara diz assim, eu dou um boi para não entrar na briga, uma boiada para não sair. Maior orgulho, né? Maior orgulho dele dizendo que é um briguento, que ele, para não sair da briga, ele vai fazer de tudo para ficar lá. Gente, não foi isso que Jesus nos ensinou, não é? Jesus é nosso guia e modelo, né? Você fala assim, comigo é o seguinte, mexeu comigo, bateu, levou. Pessoal, bateu, levou. Olha o Jesus, quando Jesus disse, né? Se alguém bater na face direita, oferece também à esquerda. Se alguém quiser que você caminhe 1000 passos, caminha 2000. Se alguém te pedir a sua capa, dê também o manto. Querendo dizer com isso que a gente não tem que brigar, que a gente não tem que ficar criando desavença, desentendimento. Deixa para lá. Porque, olha só, gente, se você prestar bem atenção, alguém só briga, só te trata mal, se ela estiver pior que você. Pensa nisso. Alguém só vai te responder mal, só vai te fazer uma grosseria, só vai ser indelicado com você se ela estiver muito mal, pior que você. Né? Porque quem está feliz, quem está alegre, quem está amando, apaixonado, feliz... gente, não faz isso. Né? Quando você está bem, de bem com a vida, você está de bem com todo mundo. Você tudo acha, o pessoal fala bom dia, você, bom dia, mas que dia lindo, que bom falar com vocês, né? Mas quando você está de mal com o mundo, a pessoa fala bom dia, você, bom dia por quê? Não estou vendo nada de bom dia. Né? As pessoas são assim, não é? Então, quando você efetivamente encontra alguém, sabe, que está de mau humor, que foi ignorante com você, que foi descortês, cara, para e pensa, coitado, não está bem. Não está bem. E a partir do momento que, ao invés de você usar aquela lógica do comigo é assim, bateu, levou, se você tentar usar a lógica de Jesus, né, da compreensão, antes de você revidar, você vai pensar, por que será que esse irmão está dessa forma? Por que será que ele me respondeu dessa maneira? E aí você vai ter a compreensão, né, de que ele está fazendo aquilo porque alguma coisa não vai bem. E você vai ser capaz de perdoar. Eu digo sempre que a compreensão é a antessala do perdão. Aquelas pessoas que, porventura, vocês tenham se aborrecido e que hoje não se achem capazes de perdoar, começa a pensar no porquê que aquela pessoa terá agido com você daquela maneira.
Começa a pensar. Como mínimo, você vai entender que ela ainda está num patamar evolutivo inferiorizado, que ainda faz com que ela tenha aquele tipo de comportamento. Porque se ela já estivesse no patamar evolutivo mais elevado, ela não mais agiria dessa forma. Então, quando você começa a tentar compreender o porquê de determinadas pessoas agirem de maneira infeliz para com você, você se sente mais capacitado de perdoar. É o que eu falo. A compreensão é a antessala do perdão, né? Então, ele vai. Quando essa doutrina, que é a doutrina do Cristo, do amor, né? Quando essa doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ou seja, todo mundo estiver submetido à doutrina de amor de Jesus, né? Ela tornará feliz a terra, claro, fazendo que reinem aí na terra a concórdia, a paz e o amor, né? Se todo mundo pensar assim, quem é que vai brigar um com o outro? Quem é que vai pensar em ser desonesto um com o outro? Quem é que vai pensar em fazer o mal a alguém? Quem é que vai pensar em roubar alguém, trapacear alguém? Não. Seremos todos regidos pela lei do amor. E a partir do momento em que todos nós soubermos amar uns aos outros, vamos todos viver num clima maravilhoso, sem medo, né? Vivendo em paz, em total harmonia. Não existirão mais guerras. Me choca pensar que em pleno século XXI ainda temos uma guerra acontecendo. Por divergência de opiniões, porque um quer fazer uma coisa, o outro não quer que aquilo faça, então eu vou me meter lá e vou forçar você, pela força das armas, da violência, a fazer o que eu quero. E estão os dois lá, se matando, em pleno século XXI. Qual a diferença dessas pessoas que estão agindo assim hoje com aqueles bárbaros de antes de Cristo? Nenhuma. E nós, né, ainda nos dizemos civilizados, né? E ele diz, o sentimento mais apropriado a fazer que a gente progrida, ou seja, a gente tem que desenvolver dentro de nós um sentimento que vai nos possibilitar progredir espiritualmente. Então, o sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o quê? O egoísmo e o orgulho? É ou não é? O egoísmo me faz não estar nem aí para a dor alheia. E o orgulho me faz, eu quero saber desse cara não, eu sou muito importante para isso, né? Eu vou acordar cedo para ir lá fazer café para mendigo, né? É o orgulho, né? O egoísmo. Aquele que dispõe a vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, esse sentimento é a piedade. É isso que nós chamamos piedade, né? Esse sentimento lindo que nós muitas vezes sufocamos dentro de nós, não querendo nos envolver, não querendo nos deixar tomar pela dor do outro, né? Então, a gente precisa desenvolver mais o sentimento de piedade, de comiseração para com os outros, né? Piedade que vos comove até as entranhas, né? A gente fica comovido, você vê determinada situação, você fica comovido de ver aquilo. Meu Deus, que tristeza. Que tristeza, de repente, essa mãe aqui sem ter, né, o que oferecer de alimento para o seu filho, esse pai desesperado que chega em casa, está desempregado e não tem o que oferecer aos seus filhos, não é? E você, diante daquela situação, você se comove até as lágrimas, e você tenta fazer o que você puder para resolver. Olha essa figura, o garotinho que está triste, está chorando, e o amiguinho dele está ali tentando consolá-lo, são duas crianças. Mas essa criança já está desenvolvendo dentro dela o sentimento da piedade. Ela não está indiferente à dor do amiguinho, ela tenta consolá-lo, não é? Então, piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos dos vossos irmãos, que vos impele, né, que nos leva a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia, né? Quando a gente vê essas grandes tragédias acontecendo, né,
Muitos de nós somos tomados por piedade, a gente quer mandar agasalhos, mandar água, mandar alimentos. Mas só, gente, que tragédias como essa ocorrem todos os dias, em todos os lugares, muitas vezes próximos à nossa casa. Não é? Às vezes você precisa exercer a piedade dentro da sua própria casa. Não dando um alimento, um agasalho, mas sabendo compreender aquele parente difícil com quem você tem que conviver. Isso também é exercício de piedade. Não é? Você tem, muitas vezes, que exercer a piedade dentro do seu trabalho. Quando você tem aquele colega que é meio difícil, aquele chefe que é intransigente, grosseiro, e você tem que exercer a piedade no sentido de pensar, coitado, ele ainda está muito atrasado espiritualmente. E nós temos que lembrar que muito será cobrado a quem muito foi dado. Se nós temos a felicidade de ter a luz da doutrina espírita em nossas vidas, nós podemos utilizar essa luz para iluminar a vida dos outros. Nós podemos utilizar essa luz da doutrina espírita para não ficarmos cegos diante do comportamento alheio e não efetivamente esquecer tudo que a gente aprende aqui, e amanhã, quando for trabalhar, o chefe grosseiro faz uma grosseria com você e você esquece de pensar, coitado. Né? Você pensa, infeliz, tomara que quando desça da escada quebre a perna. Né? Porque a gente tem essa tendência. Né? A gente tem a tendência, mas a gente precisa mudar o nosso modo de pensar. A gente precisa enxergar no outro, naquela pessoa que ainda não se comporta como nós gostaríamos que fosse, de maneira fraterna, de maneira amiga, né? De maneira indulgente, compreensiva. A gente precisa entender que ela está naquele patamar evolutivo. Né? Naquele patamar evolutivo, ela ainda não consegue ter essa visão. Assim como nós ainda hoje, muitas vezes, dizendo, não, eu vou deixar para fazer isso na próxima encarnação, né? Não, eu perdoo, olha essa coisa horrível, eu perdoo, mas não quero nunca mais vir na minha frente. Eu perdoo, mas se vier andando na minha calçada, eu atravesso para o outro lado. Isso é perdão, gente? Isso não é perdão. Isso é hipocrisia, né? Porque perdão subentende-se realmente o esquecimento das ofensas, né? Para você saber se realmente você perdoou alguém, lembra daquilo que aquela pessoa lhe fez e vê se ainda dói. Se ainda dói, né? É porque você não perdoou. E quer ver exemplo de perdão verdadeiro? De mãe para filho. Quem tem filho aqui, sabe? Às vezes filho te dá uma tristeza tão grande, você fica tão chateado com o filho, né? Mas você esquece. Porque o seu amor é tão grande que você esquece. Você está pronto para dar mais amor àquele filho a qualquer momento que ele precisar. Isso é perdão, isso é amor. Né? Um exemplo mais próximo da gente é amor de mãe para filho. Filho apronta, mas a mãe está sempre ali. Se vocês observarem de visita em presídio, você vai ver todas as mulheres, mães, indo lá visitar seus filhos. Erraram, mas elas estão ali, levando o seu amor, o seu apoio, a sua compreensão, ansiosas para que eles saiam, né? Possam cumprir a sua pena e se reintegrar à sociedade. Então, a gente vê, né? Exemplo, realmente, amor de mãe é um amor excepcional, que a gente pode mais ou menos aquilatar, vamos me guiar, né? Se para a gente está tão difícil assim, de repente, se guiar, né, por Jesus, vamos nos guiar por uma mãe que você conheça, que seja assim, bondosa, abnegada, né, mais próximo de nós. Vamos lá. Nunca, né, nunca, portanto, olha que importante, nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Nunca procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência álacre, né? A existência feliz. Às vezes você vem passando pela rua, você vê uma situação, você não quer nem ver.
Você se blinda, passa adiante e não quer nem lembrar, nem dar muita atenção àquilo que você está olhando ali na rua, um dia chuvoso, essa pobre mulher aqui, ali naquela situação, e ninguém parando para saber o que ela precisa. Não é? Você não quer se envolver. Ou até aquilo pode te causar um mal-estar, mas você não quer ficar com aquele mal-estar dentro de você. Então você passa rápido daquilo como quem não quer ver uma coisa desagradável. Né? Você segue sua vida. Aquilo ficou para trás, você já esqueceu, não se importa. Né? Então, nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência alegre. Temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. Não sejamos indiferentes se a gente puder ser útil. Né? Não sejamos indiferentes se pudermos ser úteis. Como mínimo, fazer uma prece, pedindo a Deus, né, que ajude aquele irmão necessitado, que de alguma maneira ele consiga resolver o seu problema, mas não ser indiferente. Né? O pior que nós podemos ser é ser indiferente, porque quanto mais indiferente nós somos diante da dor, mais endurecido vai ficando o nosso coração. Né? Mais insensível vai ficando o nosso coração. E vai chegar um momento em que a gente vai ficar insensível diante das piores coisas. E vocês já imaginaram que seria um mundo onde só houvessem pessoas insensíveis? Se todos pensarem assim, se todo mundo resolver ser insensível e indiferente à dor alheia, que mundo será esse onde a gente vai viver? Vai ser pior do que esse de hoje. Então, nós não temos que alimentar sentimento de indiferença dentro de nós, e sim desenvolver o sentimento da piedade, irmã da caridade, que nos aproxima dos anjos, nos aproxima de Deus cada vez mais. Né? A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa, ou seja, essa tranquilidade, você passou, viu ali o irmão necessitado, foi embora. Essa tranquilidade, falsa tranquilidade, né, que você obtém à custa dessa indiferença culposa, é a tranquilidade do Mar Morto. Mar Morto. Mar Morto, você olha só, tranquilo. Mas no fundo, né, no fundo do Mar Morto, as águas escondem uma vasa fétida e a corrupção. Ou seja, no fundo, essa aparente tranquilidade que você está obtendo, porque não se preocupa com o outro, está escondendo dentro de você um coração endurecido. Um coração que vai, muitas vezes, depois te fazer passar por momentos muito difíceis, quando um momento semelhante você pode receber o mesmo troco de alguém. Ou, em virtude do que você possa vir a encontrar numa outra existência, quem te garante que você não vai estar no lugar dela? Né? Ou mesmo tipo de sofrimentos que você possa vir a ter ao chegar na parte espiritual. Porque Jesus falou que a cada um seria dado segundo suas obras. Né? E o indiferente, a dor alheia, não vai receber flores no plano espiritual. Né? Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar distúrbio e aborrecimento a quem como se receia o egoísta. Ou seja, a piedade, você se aproximar de alguém que está passando por dificuldades e tudo mais, como aqui no caso, essa moça aqui, ela parou para conversar com esse morador de rua. Né? E ele diz aqui, Miguel nos diz, né, que esse exercício da caridade está muito longe de nos incomodar, de nos aborrecer, de causar qualquer tipo de distúrbio, como as pessoas dizem, eu não quero me aproximar não, que eu vou me aborrecer. Isso não me agrada, não quero me envolver. Né? Ele diz que o exercício da piedade está muito longe disso. Né? Sem dúvida, ao contato da desgraça de outrem, a alma,
voltando-se para si mesmo, experimenta um confrangimento, né? Você fica constrangido, você fica incomodado, um constrangimento natural e profundo, que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. É claro que você não pode ficar indiferente se você parar para conversar com um irmão desse, muitas vezes é descobrir por que ele está na rua, né? Vai ver a situação que ele passa ali, passa frio, passa medo de ser atacado, maltratado durante a noite, não é? E quando você começa a olhar e ver isso, é óbvio que isso vai te incomodar. Mas você está ali emprestando os seus ouvidos, ao menos. Você está sendo solidário. Vocês já pararam para pensar, quando vocês à noite, depois de um dia cansativo, deitam na cama de vocês para dormir? Uma cama limpa, confortável, quentinha, protegida. Como nós devemos agradecer a Deus por isso? O quanto nós temos a agradecer a Deus diariamente por coisas que a gente vivencia toda hora, mas que não valorizamos. A própria cama onde a gente deita à noite para dormir e descansar, a gente deita, vira para o lado, dorme, sem lembrar de agradecer a Deus. Obrigada, Senhor, por essa cama. Você, no dia seguinte, você acorda, se levanta sozinho, vai para o banheiro fazer sua higiene. Você não agradece a Deus quando tantas pessoas não são capazes de se levantar, nem de fazer a própria higiene sozinhas, né? Quando você abre os olhos e vê a luz do dia, quando você ouve, de repente, o canto do pássaro, quando você pode sentir o cheiro, de repente, do café que está sendo feito na cozinha, quando você pode abrir e verbalizar bom dia. Tudo são coisas maravilhosas que nós temos, que vivenciamos dia a dia, mas que a gente esquece de agradecer a Deus. Até mesmo respirar, gente. Vocês sabiam que tem pessoas que não podem respirar sozinhas? Que precisam de aparelhos o tempo inteiro para respirar? E não é porque estejam numa condição específica de uma doença, de um Covid, não. Tem uma dificuldade que o tempo todo tem que usar um determinado aparelho para poderem respirar. E nós respiramos naturalmente e não lembramos de agradecer a Deus por isso, não é? Nós temos muito, mas muito, muito mais a agradecer do que a pedir. É só a gente começar a enumerar o que a gente tem que agradecer a Deus. E a gente vai ver que temos muito, mas muito mais coisa a agradecer do que a pedir a Deus, né? Então, sem dúvida, o contato da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um confrangimento natural e profundo que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande, porém, apesar disso, desse mal-estar que pode ocorrer, grande, porém, é a compensação. Nossa, como a gente é compensado, voltando à questão do trabalho voluntário, quando a gente faz o bem. Como fazer o bem faz bem. Então, ele diz, grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz, né? Que se internece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar úmido, por vezes, de emoção e de reconhecimento para vós, se dirige docemente antes de se fixar no céu em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. Essa foto aqui, esse rapaz, ele era morador de rua. Ele era morador de rua e hoje ele não é mais morador de rua e ele se dedica a levar amparo e consolo a moradores de rua. Olha que coisa linda, né? Ele foi morador de ruas, ele viveu o que é viver na rua. Hoje ele não é mais, mas ele é solidário com aqueles que ainda se encontram, né, em situação de rua. E você veja o que Miguel diz aqui. Grande é a compensação quando a gente consegue dar coragem e esperança a um irmão infeliz que está passando por uma situação difícil. Você chega com uma palavra, com um sorriso, com um jeitinho de incentivo, você dá esperança àquela pessoa, né? E ele fica super agradecido, emocionado mesmo, de você estar falando com ele, porque o que os irmãos em situação de rua muitas vezes dizem é que eles se sentem invisíveis. Eles se sentem invisíveis, porque as pessoas passam para lá e para cá e são incapazes de dizer bom dia, né? E dizer bom dia para um morador de rua, a gente pode fazer uma grande diferença na vida dele. E não nos custa nada. Não nos custa nada.
E ele diz: a piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade. A piedade é precursora da caridade. A primeira das virtudes que tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Ou seja, primeiro você tem que desenvolver em você piedade. A partir do momento em que você tiver piedade no seu coração, você vai exercer a caridade. Né? Então, a piedade é a primeira das virtudes que tem por irmã, né, a caridade, e cujos benefícios da caridade, né, ela prepara e enobrece. Então, esse nosso estudo de hoje, essa análise das palavras do Espírito Miguel, não é? Que foi ditada em Bordeaux em 1862, nos faz pensar, né? Nos faz pensar exatamente até que ponto estamos tendo piedade, sendo piedosos. Não deixemos os nossos corações endurecerem, ficarem indiferentes, né? Vivamos efetivamente com mais piedade e, consequentemente, caridade em nossos corações. E agora tem um videozinho que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Para vocês poderem apreciar e ver o que eu estou falando. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Graças a Deus.